me assiste, ou seja, mãe, irmão, irmã e filho e pessoal todo aí. Como é que vocês estão? Tô aqui de novo para falar de quê? De Stranger Things. Claro que é de Stranger Things, né? Eu sou a Tanísia Santos e hoje nós vamos falar do final da quarta temporada de Stranger Things, que tá demais. Tem um vídeo aqui sobre algumas teorias sobre a série, tá bem legal. Dá uma olhadinha lá. E hoje nós vamos falar sobre realmente o final, ou comentar algumas teorias também. Vamos embora. E a primeira coisa que eu quero falar sobre o final de Stranger Things é que eu tava certa? Desculpa aí a vergonha alheia, mas realmente, nesse vídeo aqui, eu acho que eu vou deixar aqui no card, ou vou deixar na descrição, que eu falei que era o Vecna que manipulava. Olha a Ninhoca, a governadora do mundo invertido. Vocês lembram dela? É ela que governa o mundo invertido. Junto com o Vecna. E aí, então, eu falei que realmente era o Vecna que manipulava o Devorador de Mentes, né? Tinha uma teoria que achava que talvez os dois estivessem lá governando o lugar. E, assim, de certa forma, essa teoria também tá certa, porque o que acontece? Pra quem viu Stranger Things, e aí vai um alerta de spoiler, né? Esse vídeo a gente tá falando sobre o final, então, claro que vai ter spoiler, apesar da minha religião não permitir, tá? Que dê spoiler, né? Eu sou anti-spoilerista aqui, todo mundo sabe. Enfim, mas eu vou dar, tá? Então, seguinte, o que acontece? Quando a gente chega lá no mundo invertido, que vê, quando o Vecna chega no mundo invertido, que ele adentra lá, começa a explorar aquele lugar e vê todas as criaturas que habitam aquela região, ele se depara com essa grande nuvem de fumaça, muito parecido com o Alioth, na verdade. Para quem assistiu Loki vai saber do que eu estou falando, né? Tô abrindo parênteses aqui para explicar. O Alioth era uma criatura lá que ficava no fim dos tempos, na série Loki. E aí, se vocês tiverem mais interesse sobre isso, eu posso fazer um vídeo falando sobre Loki, que realmente também é uma série fantástica. Mas enfim, era uma criatura que era poderosa lá e que ficava lá controlando a entrada e saída do fim dos tempos, né? Na verdade, para que ninguém saísse de lá. Não era isso, Matheus? Tá, ele tá falando que é, então é. E aí, o que acontece? O Devorador de Mentes era basicamente isso, né? Não estou dizendo que ele controlava a entrada e saída daquele mundo, não, mas era uma espécie de criatura mesmo que se interligava com todas as outras e que é bem interessante, na verdade, esse plot aí, essa questão de mente colmeia que foi tanto falado durante toda essa temporada. Mas enfim, e aí a gente viu que o Vecna, ele pegou, se apoderou desse ser que ficava lá flutuando lá, manipulou ele mesmo de forma física também, fez com que ele parecesse a aranha, né? Por isso que o Devorador de Mentes ele tem aquele formato assim que a gente vê nas fotos e tal. E fez com que ele parecesse a aranha porque era um bicho que ele admirava. A gente viu ele fazendo as experiências dele quando ele era criança com as aranhas e manipulando lá as viúvas negras. E é... Tá, minha colinha, novamente. Interessante falar de outra informação, trazendo o Loki novamente, é que assim como o Kang chegou lá no fim dos tempos e manipulou o Alioth para que o Alioth virasse o porteiro lá daquele espaço-tempo, né, daquele lugar, aconteceu lá no fim dos tempos, né, o Matheus bem lembrado agora relatou. Assim como o Kang tomou essa iniciativa, o Vecna também fez isso com o Alioth, eu ia dizer Alioth também, não, com o Devorador de Mentes. Então, ambos têm em comum que era uma entidade super poderosa que foi manipulada por outra entidade mais poderosa ainda. Vamos falar da Max agora. A gente, e a Max? Pelo amor de Deus, ai meu coração. Eu não esperava, gente, sério, essa vez foi uma surpresa. E assim, o que é interessante de toda a jornada da Max é que realmente ela dava sinais, gente, que estava deprimida e que naquela parte que todo mundo tá falando, né, que ela sai correndo lá do
Vecna, que ela se salva, né? Ainda não estamos falando do final, mas a parte que ela se salva ouvindo a música da Kate Bush é arrepiante, porque isso demonstra que ela não estava só correndo do Vecna, né? Ali ela estava se livrando de todas as tristezas, estava lutando contra ela mesma, contra aquela vontade de morrer que ela tava, né? Que ela falou também que rezava todos os dias para que isso acontecesse com ela, já que ela estava se sentindo extremamente culpada pela morte do Billy, né? A gente viu que ela falou que o Billy era tão maldoso com ela que ela rezava todas as noites para que aquela situação acabasse, para que ele acontecesse alguma coisa com ele, acontecesse algum acidente, para que ele morresse. Para que ele batesse o carro. O Matheus falou que eu não queria falar, mas tudo bem, o Matheus já tá falando, então beleza. É uma voz do além. Hã? É uma voz do além. É uma voz do além aqui, tá? É um de outro. Não é dessa dimensão aqui que ele tá falando. É verdade. E aí a gente viu que ela se sentia muito culpada e ela queria morrer por conta disso. E aquela parte que ela corre, que ela fala que não quer morrer, realmente é uma grande virada, porque a gente sabe que a Max guerreira que a gente conhece estava lá lutando pela vida dela. E a coisa mais triste, né, também que a gente quer falar aqui sobre a Max é que ela realmente foi o quarto sacrifício. O Vecna falou que precisava de 4 vítimas para abrir o portal, né? Que é a morte daquelas pessoas, liberava uma quantidade muito grande de energia. E aliás, isso me lembrou muito Supernatural, na temporada que eles estão buscando almas, que eles falam que as almas são como bombas atômicas, que tem uma concentração muito grande de energia, e quem tem o poder dessas almas pode dominar qualquer coisa, né? Pode, vamos dizer que é um ser mega supremo. E aí ele precisava só de 4 pessoas, imagina, no mundo todo, mas ele precisava só de 4 para abrir um portal para o mundo invertido. E aí, infelizmente, ela morreu, ainda que por alguns minutos ali, não sei se segundos ou minutos, mas a partir do momento que ela morre, acontece o quarto sacrifício e começa o processo de abertura de portal do mundo invertido para Hawkins. Falando na Max, né? Peraí, vou pegar aqui minha colinha de novo. Será que ela morreu, gente? Será que ela ficou cega? E o que aconteceu com a mente dela? Enfim, o que eu acho? Eu acho que morrer de fato, eu acho que ela não morreu, tá? Mas talvez esteja muito próximo disso, ou que isso vai acontecer sim na 5ª temporada, que aliás já foi confirmada, a 5ª e última temporada. E assim, pra mim ela ficou cega, deu pra ver claramente, né, que o dano que o Vecna causou no corpo dela de dentro pra fora foi uma coisa muito violenta, quebrou os membros, o pescoço e tal, e aparece os olhos dela claros, né, como ficava. Então eu acho que ela não vai mais enxergar. E eu acho que para trazer a Max de volta na situação que ela tava, eu acho que talvez não vai ser viável para a série. Eu tô torcendo para que não aconteça isso, mas que eu acho que realmente a gente não vai ver a Max mais viva na próxima temporada. A minha colinha aqui que o Matheus trouxe, tá? Muito engraçada. Agora que rimos, vamos voltar lá, tá? Então, como eu estava falando, né? Eu acho que a Max não vai mais voltar para a próxima temporada. Quer dizer, ela vai voltar, mas não acho que ela não vai sobreviver. E o que acontece com a mente dela, gente, na hora que a 11 conseguiu trazer ela, né? A 11 trouxe o corpo físico, tá? A gente sabe que fisicamente ela tá viva lá nos aparelhos, mas quando ela entrou na mente dela para tentar encontrá-la, ela não achou. A gente viu que ela viu um vazio e ficou extremamente preocupada. E aí vai mais uma teoria. O que eu acho é que a Max, ela... Lembra da música da Kate Bush, né? Que ela fala que ela usou para se livrar do Vecna, que essa música foi tema até da 4ª temporada. E tem uma parte da música que ela fala assim, que faria um acordo com Deus para trocar de lugar com você. Na série, a própria Max fala que ela estava se referindo ao Billy quando ela escutava a música e essa letra lembrava dele. Mas assim, o que eu acho é que, conhecendo os irmãos
Dusty, os irmãos Duff, a forma como eles trabalham, eu acho que isso vai ser aproveitado de uma outra forma, eu acho que tá aí uma mensagem subliminar, tá? Eu acho que o que ele na verdade tá querendo dizer é que, tipo, ela fala, eu faria um acordo com Deus, e o Vecna é o quê, né? A não ser o Deus daquele lugar, ele é o Deus daquele lugar. E se ela fez um acordo com ele para que a Onze ficasse viva naquele momento? Ou, não sei, trocou de lugar com ele, ela tá presa na mente dela em algum lugar também, lá escondida e só esperando, ou nem sabe o que é que tá acontecendo lá fora, né? Mas enfim, fica aí a dúvida, né? Onde é que tá o Vecna? Porque a gente viu que o corpo físico dele sumiu, mas o Will falou que estava sentindo ele, né? Afinal de contas, o tempo todo foi o Vecna e mais ninguém, né? Não, como a Agatha lá de WandaVision. Então, em Loki Key também tem uma personagem, mas que é uma série também na Netflix, eu não sei se vocês conhecem, mas fica aí a dica, Loki Key é uma série muito legal também, explora todo esse universo fantástico. Com demônios e essas coisas de portais, outras dimensões, magia, é uma série bem interessante. Oi? Fantasmas. Tá. E aí eu não entendi, vamos lá, o Matheus tá falando aqui. Peraí, Matheus, por favor. E aí, em Loki Key tem uma personagem que ela também fica presa na mente dela mesma por anos e ela fica internada num hospício, numa espécie de coma, sabe? Só que não é um coma, ela tá lá como se fosse em estado vegetativo mesmo. E será que pode ter acontecido isso com a Max? Então, pode ser. E outra coisa que eu queria falar ainda sobre a Max, eu tô falando muito sobre ela, mas é porque realmente não tem como não sentir o impacto de toda a saga dessa personagem. Ela roubou a cena na temporada inteira e não tem como não falar. Outra coisa que observamos no Vecna é que não é que ele desperta o pior das pessoas, como ela mesma falou, né? Ele, na verdade, faz com que brinca com a culpa da pessoa, né? Ele traz à tona sentimentos ruins, sentimentos que a pessoa quer enterrar e ele faz com que a pessoa desista. Quando ele brinca com a culpa, a pessoa se sente tão mal que a pessoa quer desistir da vida. E foi mais ou menos isso que aconteceu com a Max e que no final das contas ela conseguiu resistir, conseguiu fugir dele e lutar pela vida dela, como eu já tinha falado anteriormente. Mas enfim, e o Ed? Gente, o Ed tava na cara, né, também que isso ia acontecer, tive um spoiler de que ele ia falecer, mas naquela cena que ele se despede do Dusty, pra mim, assim, o destino dele tava selado, né? A Netflix e essa mania de fazer com que eu me apaixone pelos personagens e depois tira eles de mim, assim, de uma forma drástica e triste. E assim, é uma coisa que a gente viu isso nas outras temporadas, né? Também Stranger Things, a gente viu com o Bob, né? A gente viu com o Smirnoff, como era o nome do Smirnoff? O Alexei. E assim, com a Bárbara também, logo na primeira temporada, né? O Matheus já falando aqui. A gente se encanta pelos personagens e acaba que no final das contas eles tiram eles da gente pra dar um peso assim bem dramático. É uma forma que os irmãos trabalham também na série. E agora falando de coisa boa, né? Pelo menos teve algumas coisas boas. E pra mim, uma cena que ficou marcada foi a cena que o Will se declara para o Mike. Ele faz isso de uma forma meio que subjetiva, meio que subliminar, mas aí ficou claro o que todo mundo o tempo todo falava, né? Que já teorizava, brincava, que o Will era apaixonado pelo Mike. E assim, eu achei que foi muito bonitinho a forma como ele falou, a forma como ele explicou que era um sentimento, que ele não queria ser abandonado por ele, que preferia porque ele estava falando da Onze, né, usando como exemplo os sentimentos da Onze, mas a gente entendeu que ele estava falando dele mesmo. E assim, eu tô torcendo por esse casal, tá? Não sei se isso vai acontecer, mas eu acho que faz mais sentido, sabe? Faz mais sentido esse romance entre ele e o Mike do que a própria Onze. Talvez a Onze tenha um outro destino. O Matheus falando que não, aqui ele não tá torcendo pra esse casal dele. Acho que a Onze combina mais com o Mike. Mas eu não sei, eu tô torcendo pelo Will e Mike. O que é que vocês acham aí? Me falem, por favor. Outra coisa mágica que aconteceu nessa temporada foi o encontro, finalmente, da Joyce, né, com o Hopper. Todo mundo estava esperando esse romance acontecer, demorou 4 temporadas, mas finalmente aconteceu.
me emocionou bastante. Eu acho que foi uma coisa que aconteceu de forma tão arrastada também, né? Porque demorou tanto para acontecer que quando aconteceu talvez não tenha tido a emoção toda que a gente esperava, mas fluiu. Bom, é isso, gente. Não tenho mais muita coisa para falar agora, nesse momento, sobre a série. A não ser, tem uma coisa também muito importante que aprendemos com a Joyce lá e o Hopper, que no final das contas, talvez você só precise de um lança-chamas. É isso, pessoal. Fica aí a reflexão. Se você gostou desse vídeo, por favor, comenta aí. Fala o que é que você acha, se você tem alguma teoria sobre a próxima temporada, se você acha que a Max vai sobreviver, se você acha que ela trocou mesmo de lugar com o Vecna. Comenta aí e curte, por favor, tá? Beijo, valeu, falou. Lança-chamas resolve qualquer problema.